Olá a todos, aqui é o tutor Marcelo. E eu sou a tutora Neuza. Estamos gravando um vídeo em formato de podcast e vamos fazer também a descrição, uma audiodescrição dos slides. Então, durante a gravação, vocês ouvirão a descrição de slides para quem estiver só ouvindo o áudio no formato podcast. E quem quiser assistir o vídeo no YouTube verá também as imagens dos slides. Então, nós vamos iniciar aqui com o primeiro slide, a apresentação da nossa texto de hoje, que é curso de aperfeiçoamento da Escola Rio Doce, e o texto que nós vamos trabalhar hoje é a contribuição de ciências sociais. Eu vou passar para a tutora Neuza. Bom, nesse texto, a contribuição das ciências sociais e humanas para a reflexão sobre mineração, rompimento de barragens e revitalização da bacia do Rio Doce, das autoras Ana Paula Geovara, Charles Moreira Cunha, Maria Amália de Almeida Cunha, Marcelo Donizete da Silva. Esse texto faz parte do módulo 2. Todos nós somos convidados a revisitar os registros históricos a partir das perspectivas mineradores, daqueles que foram diretamente atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e as implicações daí decorrente em suas vidas diárias. E para início, precisaremos da sua ajuda, professor e professora, que são os interlocutores da transformação social, através de uma análise pedagógica que reflita o fato e as possíveis intervenções a serem implementadas no meio ambiente às margens do Rio Doce. Esse texto irá nos recordar que os impactos não se restringiram ao aspecto geográfico, pois se lastreou ao ambiente social, criando estigma, rótulos e preconceitos. E esse cenário abrangente que hoje vamos dar início, atentos ao rio, mas também às pessoas que fazem história e que também constroem história nesse ambiente. Para iniciar nossa conversa, veremos o relato do índio Krenak 2019. Esses índios, eles vivem às margens do Rio Doce. E para eles, o rio largo, grande, tem vida, é um sujeito, uma pessoa. Refere a ele como a um antepassado. Ele tem o dom de curar as pessoas, de alimentar a imaginação e os sonhos, onde eles batizam as crianças, talvez nunca pensando o quanto este rio foi e é importante. O Krenak deixa claro isso. Nesse slide que estamos vendo agora, ele tem a foto do Krenak e um texto de autoria do próprio índio, que eu vou fazer a leitura aqui nesse momento. O texto começa assim: o Uatu, esse rio que sustentou a nossa vida, às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Isso é um abismo, isso é uma queda. Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo. Então, talvez, o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. O Krenak falou isso em 2019. Este material, nós temos o outro slide, que é a da introdução. Este material, produzido pela área de ciências humanas e sociais, não tem a pretensão de aprofundar e muito menos esgotar um tema tão complexo e mais do que relevante. Nosso objetivo é um diálogo com todos os sujeitos envolvidos neste projeto, cuja temática assenta-se na tríade mineração, rompimento e revitalização, apostando na formação de uma rede que possa ecoar nas escolas atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão, escolas do campo em sua grande maioria. As novas relações sociais
urbanas, esses sujeitos foram denominados de várias formas após o rompimento da barragem do Fundão, tais como atingidos, impactados, vítimas, bem como por alcunhas, pés de lama, da lama, exploradores e aproveitadores. Esses episódios de discriminação têm se tornado presente no cotidiano social e até mesmo no ambiente escolar. Diante dessa situação de segregação, os atingidos do rompimento da barragem do Fundão vivenciaram novamente os traumas. No slide que estamos vendo agora, ele tem uma descrição da visão panorâmica do texto, depois ele destaca 4 tópicos. O primeiro tópico é memória e história da mineração no Estado, na perspectiva dos sujeitos comuns. O segundo tópico tem outra cor, que está escrito impacto da mineração na escola. No terceiro tópico, em amarelo, também uma outra cor, está escrito silenciamento, 2 pontos, estigma, rótulo e preconceito. E o quarto tópico, que está em azul, está escrito territórios, formação, conflitos e esperança. O primeiro tópico da memória, o que a gente busca? A gente busca pensar os processos, né, de contribuição e de resgate de memórias realizados, né, pelos indivíduos, os grupos, as instituições. Se a gente for pensar, né, observar, com vista nesse fortalecimento aí da percepção, todos, incluindo as pessoas das camadas mais populares, são agentes históricos. O segundo tópico, o impacto da mineração na escola, nós analisamos a formação e a atuação docente no contexto das escolas presentes no território. Essa exploração mineral é a base do desenvolvimento econômico da região. O terceiro tópico, silenciamento, estigma, rótulo e preconceito, podemos abordar como uma questão do silenciamento pedagógico, né, dos estigmas, dos rótulos produzidos na dinâmica de interação no universo da escola. Tais situações, elas foram vivenciadas pelas famílias atingidas em diversas situações, especialmente nas escolas. A tragédia tomou o lugar do silêncio. Vários relatos dão conta desse sentimento difuso que atravessa o medo, a vergonha e o silêncio. O quarto tópico, territórios, formação, conflitos e esperança, apresenta as tensões inerentes às práticas minerárias e seus aspectos territoriais e sociais, seja nas escolas, no local, né, na região, ou a âmbito nacional também ou global. Sobretudo, as possíveis saídas que podemos construir para uma vida digna e justa. Esse slide agora, memória e história da mineração no Estado, na perspectiva dos sujeitos comuns, esse slide mostra os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao longo da bacia do Rio Doce, como sujeitos comuns das camadas populares. São homens e mulheres, mineiros e mineiras do presente, trabalhadores e trabalhadoras do campo, operários e operárias das empresas mineradoras, mas não apenas, são também sujeitos históricos, agentes da ação social. São indivíduos, grupos e classes. Agem em grupo ou isoladamente e produzem para si ou para uma coletividade. Há muito, nos anos de 1970 e em diante, que a historiografia afirma que esses sujeitos, essas situações do seu entorno, elas devem ser representados nos espaços de memória, representados nos livros, produzidos pelos historiadores, nos currículos escolares, nas salas de aula, nos livros didáticos e nos múltiplos espaços midiáticos, segundo Davis, 2001. Isso não pode ficar esquecido. O próximo slide agora, que nós estamos vendo, ele tem uma imagem à direita, que é uma foto aérea de um leito de rio, né? E o texto que diz o seguinte: com isso, temos um ponto de partida para que os temas ligados à mineração, ao rompimento da barragem de Fundão e à revitalização da bacia do Rio Doce
possam ser analisados. Ou seja, a partir da história desses sujeitos é que nos posicionamos para analisar o presente. Tratamos, portanto, de uma leitura da realidade, multiperspectiva e empática, e aí o autor é citado, conferida pela apreensão dos saberes históricos nos processos de ensino e aprendizagem. Bom, temos nessa composição as notícias publicadas na mídia impressa e televisiva. O produto dos historiadores de profissão, a literatura, né, a história, publicidade das memórias e museus, um conteúdo veiculado nas redes sociais, a memória produzida nas tradições, as aprendizagens escolares, as doutrinas das diferentes religiões, entre outros. Podemos admitir que a ideia de passado formulado pelos sujeitos em seus contextos pode conter visões preconceituosas, unilaterais, anacrônicas e estereotipadas dos fatos passados e presentes, né? E em diferentes territórios. A escola, e mais especificamente a história como disciplina escolar, cabem o papel de mediar a formulação dessa consciência que auxilia na literatura da realidade. O próximo slide fica com a professora Neuza. No caso, né, da população atingida, que agora nós vamos ver um pouquinho sobre a memória dos atingidos. Então, no caso dessa população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, também possui assento na construção dessa consciência histórica. A memória sobre a tragédia socioambiental decorrente da mineração, no contexto em que houve o derramamento de 65 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, 41 municípios atingidos diretamente, 3 povoados campesinos soterrados, 5 escolas prejudicadas e suas práticas pedagógicas e 19 mortes. Buscamos, primeiramente, maneiras de lidar com o sofrimento experimentado pelos atingidos. Essa situação de dor é o luto, resultado da mudança abrupta do modo de vida, e relaciona-se às perdas ocorridas em diferentes esferas, humanas, ambientais, culturais, sociais e outras. É sentido e exprimido, né, de modo diversos, mas, via de regra, está presente no cotidiano daquelas cujas vidas dependiam e estavam ligadas à bacia do Rio Doce. Ocuparmos desse luto no processo de edificação da consciência histórica para a leitura da realidade exige individual e coletivamente a ressignificação do mundo e dos modos de existência, a reflexão sobre esses fatos passados e a consequente distinção entre aquilo que será lembrado e o que será esquecido. E a gente sabe que quem vivenciou essa situação, passou por essa situação, ele nunca vai conseguir esquecer. Mas cabe à população também lembrar sempre desses fatos através de memórias que serão escritas. Bom, pessoal, o slide que estamos vendo agora, ele tem metade do slide está ocupado com uma foto de lembranças, né, indicando lembranças, e na metade esquerda dele está escrito um textinho que eu vou ler agora para as pessoas que consomem o áudio. A seleção e a elaboração das memórias são processos do presente. Os pais buscam atribuir respostas às indagações de agora, em função dos anseios atuais, valorizando mais ou menos os múltiplos objetos preteridos, ressignificando-os por fim. Bom, o que nós podemos compreender? Que a memória, como um pequeno fragmento do passado, já que não é possível recuperar em sua totalidade informações, situações e desdobramentos. O próximo slide, que a professora Neuza vai discutir, ele é um slide sem imagem, tem somente um texto, né, professora? Pode passar para o texto. Ele vai falar da memória como uma construção social. Abundante de conflitos e tensões, caracteriza-se por aquilo que foi escolhido para ser lembrado, com vistas à perpetuação
de uma identidade cultural. Desde novembro de 2015, isso já está sendo feito pelos múltiplos atores que têm se relacionado com o rompimento da barragem de Fundão, estados, sujeitos, mídia, instituições, escolas, associações e organizações. Então, nós vamos tratar aqui, portanto, do transporte do fato do passado para o presente, com o estabelecimento de ligações entre a lembrança e a consciência atual, num permanente processo de edificação e reedificação. Gostaria de ressaltar uma passagem do texto que fala assim: a memória também se deixa aprisionar pelo esquecimento, pela ocultação, enreda-se em caminhos que não conduzem ao presente. Portanto, tem de ser resgatada como uma criança que caiu num poço e não consegue subir à superfície, sem o auxílio providencial dos bombeiros, ou como as lembranças traumáticas que, reprimidas, produzem material patogênico, capaz, todavia, de ser neutralizado na cura psicanalítica, por sua remoção, extrato por extrato, até a luz do dia, tal como o arqueólogo desenterra os objetos retidos no solo. Menezes, 1992, a página 10. Então, ele nos ajuda, né, a entender aí a necessidade da gente ficar voltando nessas memórias. Agora o professor Marcelo vai continuar aí o slide falando também da recuperação da memória. O slide que vemos agora, ele tem uma divisão em 3 partes e indica, né, um problema. Então, ele mostra com uma seta o problematizar. E embaixo, em um quadro laranja, traz o texto que devemos problematizar. O texto diz o seguinte: no caso das localidades e dos sujeitos que tiveram o curso de suas vidas alterado pelo derramamento da lama tóxica, como as memórias afetivas, familiares, da mineração, do local, do rompimento, entre outras, serão resgatadas? Como a escola pode auxiliar nessa recuperação? Quais os papéis individuais e coletivos? E, principalmente, como garantir que esse processo de recuperação esteja isento de violações, profanações e indelicadezas de todo tipo? Podemos pensar, por exemplo, no tombamento das ruínas de Bento Rodrigues como sítio arqueológico de patrimônio da memória sensível, ocorrido em 2019. A partir da compreensão de que aquele local e os objetos que ainda existem ali foram ressignificados de tal forma pelo rompimento da barragem de Fundão, que hoje nos contam história, e por isso precisamos ser preservados. Temos também o processo de revitalização da bacia do Rio Doce e de reassentamento dos municípios devastados, processos ainda em curso. Não há dúvida da impossibilidade de recriar a vida vivida e suas territorialidades, e, decorrentes dessa trama, os sentidos, os significados, os enlaces, os liames em novos distritos, ruas e moradas, construídas por pedreiros e engenheiros que são estrangeiros a todo ou a quase todo ocorrido. Contudo, devemos fortalecer a demanda pelo constante resgate da memória, processo em que devem ser priorizados os sentimentos e as aspirações daqueles diretamente atingidos. Dando continuidade, o professor Marcelo vai falar aí do historiador Ulpiano Menezes. Bom, o slide que vemos agora, ele traz o texto A Amnésia na História dos Excluídos, né, o título, e embaixo o texto do historiador Ulpiano Menezes. O texto diz: utiliza-se do conceito de amnésia na história dos excluídos para se referir à ação de silenciamento de mulheres, crianças, minorias raciais e sociais, povos escravizados, loucos, trabalhadores e oprimidos de todo tipo, em um movimento de expropriação do direito de pertencer a uma história. Esse silenciamento é repleto de significados
e está ligado à exploração de grupos considerados inferiores pelos detentores do poder em diferentes sociedades, cabendo a nós a seguinte indagação: qual a história possível da mineração no estado de Minas Gerais, considerando o protagonismo exercido pelas camadas mais populares da sociedade? Bom, nesse ponto, temos importantes contribuições provenientes da história vista de baixo, como um texto, tendência historiográfica que apresenta uma perspectiva cultural da compreensão do fenômeno histórico. Agora vamos falar um pouco sobre o impacto da mineração na escola. O objetivo será o de analisar como a atividade mineradora impacta na realidade da escola e influencia na formação sociocultural de crianças, jovens e adultos da região, de modo especial da participação dos atores da organização desta grande rede de reflexão. No contexto proposto para este estudo, o que se percebe é que as formas de exploração transcendem a problemática da formação do sujeito. Por sua vez, esse sujeito é entendido aqui como aquele que participa efetivamente da produção material da cultura e de sua condição de existência, segundo Marx, 1999, página 43. A produção da vida, tanto da própria no trabalho, como da alheia na procriação, aparece agora como dupla relação. De um lado, como relação natural, de um outro, como relação social. Social no sentido de que se entende, por isso, a cooperação de vários indivíduos, quaisquer que sejam as condições, o modo e a finalidade, donde se segue que um determinado modo de produção ou de uma determinada fase industrial estão constantemente ligados a um determinado modo de cooperação e a uma fase social determinada. E que tal modo de cooperação é, ele próprio, a uma força produtiva. Segue-se igualmente que a soma de forças produtivas acessíveis aos homens condiciona o estado social e que, por conseguinte, a história da humanidade deve ser sempre estudada e elaborada em conexão com a história da indústria e das ciências. Agora nós veremos agora umas questões para a gente pensar. Bom, no slide que vemos, traz somente um texto com alguns detalhes coloridos. O slide traz, então, as questões que deveríamos pensar. Por exemplo, questão 1. Como os processos de organização da vida, no contexto da exploração das mineradoras, são absorvidos na escola, de modo especial nas escolas dos 41 municípios que margeiam o Rio Doce. Questão 2. Com o rompimento da Barra de Fundão, quais foram e são os impactos na formação da consciência dos jovens quanto à sua condição histórico-social? Questão 3. Como a cultura da mineração influencia na produção do pensamento dos jovens que se encontram marginalizados no processo social na realidade dos municípios atingidos pela lama? Então, são várias questões, né? Ainda temos mais duas para discutir, para serem colocadas. A questão 4 diz o seguinte: quais os desafios da docência para se pensar em projetos de vida para esses jovens que se encontram em processo de vulnerabilidade social e econômica? E a questão 5 como os autores ou a rede podem auxiliar na compreensão dos fatores que determinam a realidade dos ou das atingidos, né, ou atingidas pela mineração. Então, são várias questões que precisamos parar para pensar, certo? O próximo slide, o 16º slide, ele tem parece um apanhador de sonhos, né? Uma metade dele está com uma arte e a outra metade, com um fundo preto, traz um texto. A professora Neuza vai continuar nesse texto. E nesse texto ele começa já respondendo essas questões, nos ajudando, né, a pensar em como colocar essas questões em práticas. Somos convocados a compor ações em curso,
junto com os mais diversos atores, atrizes de movimentos sociais diversos, a formar o que aqui nomeamos de redes engajadas e múltiplas, que se pautem pelos diálogos e fortalecimento pedagógico nas escolas, tendo como fontes de trabalho suportes teóricos, políticas culturais, legais e institucionais, a fazer uma outra construção social que busque educar em coletivos, a intervir de maneira perene e diversa entre atores diversos. E agora o professor Marcelo, no próximo slide, vai falar para nós o que nós devemos fazer. Bom, o slide agora que vemos na tela, ele traz uma roda de pessoas sentadas numa mesa, observando vários problemas interligados, um papel mostrando esse tipo de organização, e traz também um texto. O texto é o que fazer. Então, temos a pergunta inicializando o texto. O que fazer? Para a mineração não virar tema complementar na Semana de Meio Ambiente ou ficar encantonada no currículo. O que podemos fazer? Questão. Como transformar a escola e seus sujeitos, alunos ou alunas, professores e professoras, gestores de comunidade escolar, como atores que dediquem parte dos seus tempos de vida para estudar e intervir junto à mineração, que é tão exploratória e impactante nas vidas de centenas de milhares de pessoas, nas quais diversos territórios que compõem a bacia do Rio Doce. Como é que vão fazer? Por onde que vamos começar? Por onde começamos? Próximo slide, todo em preto, com um círculo dizendo algumas pistas e um texto que a professora Neuza vai discutir para nós, vai trabalhar para nós. Então, nós vamos começar a ver agora algumas pistas. Qual que é o primeiro passo? É tomar a decisão na escola, agendar no calendário escolar, criar e pautar a mineração em reuniões, em dias letivos, discutir internamente, convidar especialistas, dialogar com pais e mães afetados, moradores, trabalhadoras da bacia do Rio Doce, e que as soluções necessárias, coerentes, restaurativas, corretivas da mineração são possíveis e necessárias e ocorrem envolvendo todos os impactados, nos quais diversos modos de vida nos territórios afetados, direta e indiretamente dentro da bacia. Agora, o professor Marcelo vai dar mais algumas pistas também e vai falar sobre como superar esse silêncio pedagógico. O slide que vemos na tela também é todo negro, com um círculo e um texto, somente isso. O texto diz: superar o silêncio curricular se faz superando o espontaneísmo. A escola, assim, agindo, construirá outro lugar e função social. Aqui indicamos o que podemos chamar de entre aspas, engajamento em redes, ou, também entre aspas, malhas político-pedagógicas, que visam dialogar, aprender e tornar-se escola protagonista, vinculados a tantos movimentos envolvidos na construção de uma vida comum, com dignidade, para o presente e para o futuro. O que fazer em coletividade para impedir que novos crimes ambientais se repitam? Podemos, inicialmente, pensar que todas as escolas da Bacia do Rio Doce, as prefeituras, as cidades, tal, as suas câmaras, os vereadores, os comerciantes, toda a comunidade, comunidade escolar, agricultores, pescadores, todo o poder público, os bombeiros, poder citar, sindicato, partido político, igreja, ONG, etc., todo mundo compõe uma rede, entre aspas, uma rede engajada potencial, ou umas redes engajadas, mais ou menos engajadas em tratar das diversas questões sociais pertinentes e relacionadas, dando forma e conteúdo ao que podemos nomear de territórios de dignidade, pautados pela busca e manutenção dos direitos sociais, civis e políticos e ambientais em toda essa bacia, essa bacia do Rio Grande, do Rio Doce.
certo? O próximo slide. E a gente vê no próximo slide também que está tudo negro e tem um ponto de interrogação, silenciamento, estigma, rótulo e preconceito. Esse silenciamento, ele precisa acabar, ele não pode continuar. Então, nós vemos lá, a lama que arrastou e soterrou lugares, rios, gente, animais, e uma vida inteira de trabalho, continua a produzir suas marcas. Aí no slide nós temos aí uma das cenas, né, do dia do rompimento. Aqueles que sobreviveram a um dos maiores acidentes de trabalho ampliados da história carregam consigo o que Goffman, em 1996, chamou de estigma. O autor define como estigmatizado o indivíduo que apresenta um atributo que o desqualifica em suas interações com o trem. Esse atributo estabelece o descrédito, consiste em desvio em relação às expectativas normativas dos outros, a propósito de sua identidade. O estigmatizado é um indivíduo desacreditado nos processos de interação com o outro. Agora, o professor Marcelo vai dar continuidade, né, falando também desses estigmas que atinge essas pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Cubatão. Bom, descrevendo o slide que temos agora, ele é um slide todo negro com simplesmente algumas gravuras, formas geométricas ali e um texto. O texto diz: assim, emprestando de Goffman a ideia do estigma, é possível perceber o sofrimento social vivenciado pela população atingida, né? Desde a pressão imposta pelas mineradoras diante da luta pela reparação, até o cadastramento para as indenizações, os olhares de estranhamento dirigidos aos atingidos. A análise das microsituações sociais vivenciadas pela população, ela é um elemento, né, a ser analisado. Uma vez que, se a gente pensar, a parte importante da vida se desenrola no cotidiano. A partir das relações face a face e que estão submetidas a determinadas regulações, informações, expectativas, etc. Então, essa é uma discussão curta sobre esse slide. O próximo slide, ele traz uma pessoa, né, o desenho de uma mulher que foi silenciada, né, tá com uma caixa tampando a boca dela, e um texto. Quem vai falar desse texto e discutir, professora Nilza. Como foi descrito, o professor Marcelo descreveu na imagem aí, esse silenciamento ele pode ser percebido como uma das consequências vividas a partir de uma situação de estigma. Goffman mostra justamente como esses processos de interação são constituídos de uma profunda carga emocional. Situações que geram vergonha, desconforto, medo e embaraço. São situações em que os indivíduos se tornam desacreditados. Essas situações foram vivenciadas pelas famílias atingidas em diversas situações, especialmente nas escolas, porque a tragédia tomou o lugar do silêncio. Vários relatos dão conta desse sentimento de tudo que atravessa o medo, a vergonha e o silêncio. O silêncio pode ser interpretado de várias formas. Tanto pode ser a recusa em falar sobre a tragédia para não prolongar o sofrimento causado, pode ser um dos motivos, e nesse sentido figuraria como uma espécie de estratégia de enfrentamento diante da dor, quanto à ausência deste tema no currículo escolar, sobretudo entre as escolas localizadas no território do quadrilátero perrífero de Minas Gerais. A gente percebe que esse tema ele não é debatido, não está nos currículos escolares, há um silenciamento que precisa ser vencido. E aí o professor Marcelo vai dar continuidade aí, falando de territórios. O slide agora, em sequência, ele traz várias pessoas, duas imagens, ele está dividido ao meio, uma imagem que compõe o slide, traz várias pessoas parecendo que estão assistindo a um evento, né? Então, várias pessoas aglomeradas em um espaço,
e no mais ele tem um texto. O texto diz: territórios, dois pontos, formação, conflitos e esperança. Os territórios são construídos socialmente, são hierarquicamente organizados e administrados pelos poderes públicos, que regulam as dinâmicas complexas da vida social. Por sua vez, expressam interesses comuns e divergentes, gerando disputas diversas entre os mundos privado, produtivo e público. Ou seja, a dinâmica social tem construído ao longo dos anos territorialidades em disputas. Agora, dando continuidade, a gente vai ver que os diversos territórios, eles são cartografados, representando fronteiras próprias, conformando ordenamentos jurídicos, econômicos e culturais. O professor Marcelo fala um pouco da imagem que está no slide. O slide que tem esse texto que ele estava falando para a gente agora, ele traz uma foto à esquerda de uma região bastante espaçosa, parece uma foto daquelas regiões de Roraima, não sei, mas está querendo dizer a parte de cartografia, né, mostrando esse espaço bem grande para ser delimitado. Os territórios são históricos feitos de passados e futuros possíveis. Como ponto de apoio, podemos observar como feita de bens imateriais, produzindo identidades e subjetividades que, por sua vez, em muitos casos, constrói sentimentos de pertencimentos culturais, de redes de experiências engajadas e de resistência. Uma terceira característica, como sendo multidimensional, oriunda das características políticas, jurídica, econômica e cultural. Agora o professor vai falar um pouquinho aí sobre o rompimento dos depósitos de rejeito e taxas. O slide que vemos tem uma foto que mostra um sobrevoo de um helicóptero e toda aquela cidade de Bento destruída pelo rompimento do depósito de rejeito lá da barragem. E o texto que é o seguinte: o texto diz: o rompimento do depósito de rejeitos tóxicos, como ocorreu em Mariana, Minas Gerais, despejou cerca de 65 milhões de metros cúbicos de lama que invadiu e afetou muitas cidades, zonas rurais, matando pessoas, produziu danos à saúde coletiva, impactando moral, emocional e psicologicamente milhares de pessoas, com meio de perdas sociais e também para práticas econômicas e culturais. Somando-se ainda a poluição de rios, morte e adoecimento de animais, destruição ou contaminação da flora por centenas de quilômetros. Nesse mesmo contexto, encontramos na sociedade brasileira e estrangeira as mais diversas ações da sociedade civil. São instituições também privadas, poder público, escolas, universidades, etc., que formando o que nomeamos de rede engajada, que interroga e se propõe a construção de um outro mundo, enquanto utopia possível por meio de insuprimível esperança humana. Nesse contexto aí, que o professor Marcelo colocou, ele vai falar um pouquinho da imagem do próximo slide, chegando quase ao final. O slide que está apresentado agora, ele traz um emaranhado de fios de fundo, né? E sobre esses fios tem um ciclo que dentro dele está um texto, e Neuza vai falar sobre esse texto. Nesse mesmo contexto econômico e político, que tem ficado evidente a sobreposição dos interesses das práticas minerárias sobre o direito à vida digna. Assistimos sofrimentos dos últimos anos do Brasil, mais especificamente em Mariana, Minas Gerais, e Brumadinho, Minas Gerais. Dois grandes e inigualáveis crimes ambientais e sociais, e, infelizmente, desconhecíamos a proporção do quanto poderia ser danoso à vida humana e não humana. Bom, finalizando então, considerações finais, o slide que está
as considerações finais, ele traz um círculo dentro de um fundo, um círculo branco, um fundo preto, com a frase considerações finais, e no lado esquerdo ele traz um texto que irei descrever agora. O texto diz: muitos dos autores citados nesse material trazem como questão justamente que precisamos parar para pensar, parar para pensar sobre a possibilidade de um novo recomeço é necessário. Admitir, ordinariamente, vivemos a ausência de um mundo comum a compartilhar. Se não reservarmos um lugar central à questão do clima e à sua denegação, se não tivermos consciência de que entramos em um novo regime climático, não poderemos compreender nem a exploração das desigualdades, nem a amplitude das desregulamentações, nem a crítica à globalização. Latour, que diz que precisamos aterrar em algum lugar, e para isso a importância de uma espécie de mapa das posições ditadas por essa nova paisagem, na qual são definidos não apenas os afetos da vida pública, mas também as suas bases, pois a questão climática está diretamente ligada à questão das injustiças e desigualdades. Bom, pessoal, o texto traz bastante claro essa questão do rompimento, essas discussões precisamos abranger mais, e assim, vou deixar uma fala para a professora Neuza fazer a conclusão, e por enquanto é isso aí. Muito obrigado, eu já agradeço. Bom, este aí foi o resumo de todo o texto. Depois, quem ainda não leu, leia o texto na íntegra, porque ele traz muitas reflexões para a gente estar repensando uma forma de ressignificar o que aconteceu, porque sabemos que a situação do rompimento deixou muitas marcas e que a gente precisa de fazer um trabalho para que sociedade, alunos conheçam e façam alguma coisa para que amenize a situação do rompimento da barragem do Fundão, que acabou com muitas vidas e também com a parte da natureza. Eu agradeço a todos e estaremos